A paz do Senhor, queridos irmãos, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na segunda epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia. Segunda epístola de João só tem um capítulo, nós vamos ler dois versículos, versículos 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. E graças a Deus por sua palavra. Você já deve ter ouvido uma frase que diz: não basta começar bem, é preciso terminar bem. E essa é uma verdade muito importante para nós pensarmos nela no final de um ano. Muitos começam o ano cheio de expectativas, começam a caminhar, mas aí falta disciplina e chega o final do ano e a caminhada é só uma lembrança. O início empolga, mas falta a permanência. O começo impressiona, cheio de expectativas para um novo tempo, mas a permanência prova quem realmente entendeu o propósito da jornada. E esse mesmo risco nós temos na vida cristã. Há quem tenha começado o ano com muito zelo, ou começado mesmo a vida cristã com paixão, com compromisso, mas ao longo do caminho relaxou na vigilância, fez concessões, ainda que pequenas, passou a confundir progresso com afastamento da fé bíblica e agora está diante de uma situação em que se considera crente, mas menos exigente, menos radical. E aí é que nós somos confrontados com a verdade do texto de hoje. A fé cristã não é apenas uma boa largada, mas uma caminhada que exige permanência na verdade de Cristo para não perder o que foi conquistado. Começar bem é importante, mas permanecer bem até o fim é vital. E é exatamente isso que o apóstolo João, nessa sua segunda epístola, vem nos trazer como alerta. Nós vamos ver que a fé é importante, começar bem é muito importante, mas não é o mesmo que terminar bem. A salvação, embora seja pela graça, ela também requer uma fé perseverante. Nós podemos olhar a primeira coisa nesse texto. João disse: olha, tenham cuidado, vocês prestem atenção, pensem em vocês mesmos para não perder aquilo que já temos realizado com esforço. Ele está entendendo que nós já começamos a fé, é uma advertência dirigida a crentes, não a ímpios, pessoas que conhecem a verdade, que andam em amor, que estão dentro da comunidade cristã. Mas essa epístola foi escrita exatamente num contexto de uma igreja cercada por falsos ensinos, pressionada a relativizar a fé, tentada a confundir tolerância com fidelidade. E ele fala do perigo de perder o que foi realizado com esforço para receber a recompensa. Nós vemos que aqui Deus está dizendo claramente que há uma responsabilidade em vigilância. A fé precisa ser guardada. A salvação é uma obra da graça, mas a graça pode ser negligenciada, porque Deus nos salva, mas Ele nos alerta que a salvação está disponível para aquele que permanece em Cristo. Então, o apóstolo João diz: veja por você mesmo, não perca aquilo que conseguiu com tanto esforço. E aqui ele fala do verbo perder, né? Uma possibilidade real, fala de uma ruína espiritual que pode acontecer, ainda que progressivamente, na vida de alguém. Fala de abandono daquilo que já foi construído na fé.
Não está falando apenas de galardão futuro. Ele diz para que não perca a plena recompensa. Mas ele está falando de permanecer no caminho da salvação, como nós veremos no restante do texto. E aqui que nós vemos, queridos, que muitos começaram bem a vida cristã, mas relaxaram na vigilância. Muitos trocaram a verdade da palavra por discursos agradáveis. Porém, entenda uma coisa, a fé que não é cuidada enfraquece. Não basta ter um passado de fé, é preciso ter um presente de fidelidade. Nós precisamos zelar pela nossa fé. Então, o que João nos recomenda é: veja aí, examine a você mesmo, faça um apanhado, já que estamos no final do ano e é tempo de retrospectivas, veja como está a sua fé, como foi a sua caminhada de fé neste ano, para não perder aquilo que adquiriu com esforço na sua caminhada de fé. Nem todo avanço é melhor, é para melhor. Ele vai nos alertar uma segunda coisa aqui no texto. Ele diz, verso 9, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Ele está falando de alguém que está avançando, só que ele foi adiante, mas passou do ponto. Alguém que está avançando, caminhando, porém é um progresso que está levando à ruína. Haviam aqui falsos mestres que estavam pregando uma nova cristologia, novas ideias, uma nova espiritualidade. E alguém está abraçando isso, mas João diz, olha, se avançar além da doutrina de Cristo, isso não é avanço, é retrocesso. É como a gente diz aqui no Nordeste, crescendo igual rabo de cavalo para baixo. Porque há uma necessidade de permanecer na doutrina de Cristo. Permanecer em Cristo é condição para essa contínua comunhão com Deus. Pela fé nós estamos em Cristo. E muitas vezes a Bíblia vai dizer, aquele que está em Cristo é nova criatura, aquele que está em Cristo não há condenação para ele, aquele que está em Cristo é que está salvo. Abandonar a doutrina de Cristo, então, não é apenas um erro intelectual, é uma ruptura espiritual, é o início da apostasia. Ele está dizendo que aquele que vai além da doutrina de Cristo, ele está avançando, porém ele passou do ponto. E é aqui que nós precisamos pensar, queridos. Cuidado com novos evangelhos, com novas doutrinas, com novas igrejas que tragam novas ideias. Cuidado com evangelhos que colocam outro no lugar de Cristo, que diz que alguém passa na frente, que alguém é mais amoroso do que ele. Cuidado com evangelhos que apresentam um Cristo sem cruz, um Cristo bonzinho, um Cristo que quer apenas nos ajudar. Cuidado com evangelhos que exigem obras para a salvação, que você precisa realizar algo para merecer a salvação. Cuidado com evangelhos que apresentam uma fé que não exige compromisso. Não, você só precisa crer e pode viver a sua vida. Jesus te resgatou para você ser livre. Não, isso não é o verdadeiro evangelho. O que nós entendemos é que a verdade bíblica não precisa ser atualizada, ela precisa ser obedecida. E aí nós vemos esse alerta do apóstolo João, que por fim nos apresenta a consequência de não permanecer em Cristo. Ele diz, aquele que perdeu a doutrina de Cristo, vai além dessa doutrina, ele não tem Deus. Mas o que permanece na doutrina tem tanto o Pai como o Filho. Ele não disse, olha, quem abandona a doutrina de Cristo, ele está apenas fraco, ele está confuso. Não, ele diz, ele não tem Deus.
A comunhão com Deus não é incondicional, queridos. Ela é condicionada exatamente à permanência em Cristo. A comunhão com Deus é mantida pela fé viva em Cristo. Quem abandona Cristo, abandona a fé salvadora, abandona a única forma de ser justificado diante de Deus. Mas aquele que permanece na doutrina de Cristo, ele diz, esse tem o Pai e o Filho. E aqui ele diz, então, que é possível permanecer, mas é pela graça que nós somos sustentados. E a fidelidade é recompensada, sim. Então nós temos que colocar na nossa mente essa verdade. Deus requer de nós a perseverança, porque Ele nos dá graça para isso. Deus não rejeita quem usa a sua própria graça para permanecer firme. Mas é preciso fazer uso desta graça, porque quem não permanece, abandona a verdade, está em apostasia. Quem deixa a doutrina de Cristo perde o próprio Cristo. Não é possível ter a salvação de Cristo sem ter a doutrina de Cristo, ou seja, a verdade sobre Ele, que Ele é Deus, que Ele é único Salvador, que Ele é Senhor e que precisa ser obedecido. Nós temos aqui uma palavra para nós pensarmos nesses últimos dias do ano. João não está escrevendo para assustar a igreja, os crentes. Ele está escrevendo para proteger, para lembrar algumas verdades essenciais. A graça nos chama pelo Evangelho e só somos salvos por essa iniciativa de Deus, por sua graça que nos alcança. A fé nos mantém em Cristo. Deus não salva incrédulos, mas pelo Evangelho, pela ação do Espírito no coração, a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. A perseverança nos guarda de cair, mas é exatamente essa perseverança que consiste em manter a fé em Cristo. Pedro diz que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. O abandono da fé, o abandono da verdade nos afasta de Deus. Alguém pode dizer que está em Cristo e não manter realmente essa doutrina de Cristo verdadeira no coração. Quantas pessoas dizem, eu estou com Cristo, mas na realidade eles têm outro no lugar de Cristo como o primeiro ou o principal na sua vida, tem outra no lugar de Cristo. Também aqueles que dizem que estão em Cristo, mas que não vigiam. E é possível estar em Cristo hoje, mas afastar-se amanhã, se nós não alimentarmos a nossa fé com a palavra, que é a verdade, com a comunhão com o Cristo e com o Pai, que é mantida também através das disciplinas espirituais, como a oração. Então é um apelo aqui que João faz para que nós façamos uma avaliação. Tenha cuidado, ele diz, para não perder aquilo que com tanto esforço você já conquistou. Receba a plena recompensa. A plena recompensa de Deus para nós é uma salvação que se concretizará no céu plenamente. Que já vivemos hoje salvos, mas que estaremos eternamente salvos quando encerrarmos essa nossa caminhada aqui. Para isso, portanto, é preciso manter a fé verdadeira em Cristo. Quem não tem Cristo, ele diz, não tem Deus. Assim que nós precisamos fazer esta avaliação. Hoje o Espírito Santo nos chama a vigiar a nossa fé, guardar a doutrina, permanecer no caminho da verdade. Não confie apenas no que você foi lá no início do ano, mas permaneça naquilo que você crê, porque só permanece salvo quem permanece em Cristo.
e que nós possamos, nesses últimos dias do ano de 2025, fazer uma autoavaliação, olhar como está a nossa permanência na doutrina e alimentar esta doutrina e esta fé com a palavra de Deus, lendo a Bíblia, com a palavra de Deus, indo a uma igreja que prega a palavra genuinamente, com a palavra de Deus através da manutenção, participando de cultos de ensino, de grupos de ensino, para que possamos cada dia estar firmes nesta fé. Estando firmes em Cristo, a nossa salvação estará sempre firme, aguardando o dia que Ele vier nos buscar para estarmos com Ele para todo sempre. Tenha cuidado, permaneça na fé, permaneça na doutrina, permaneça em Cristo e não comece apenas bem, mas termine o ano bem e siga em frente com a graça de Deus. Que Deus te abençoe, que esta palavra esteja guardada no seu coração.